Vamos para o nosso trabalho de início aqui já, gente, porque aquilo que a gente já suspeitava há muito tempo envolvendo a Lindora Araújo, parece que não era só suspeita não, tá? Uma matéria trazida no passado na coluna do Guilherme Amado, que teve pouquíssima repercussão, mostra ali que o Bolsonaro se encontrava às escondidas, junto com a época ainda subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que cuidava de alguns casos ali envolvendo especificamente, envolvendo... segredinho, né? Envolvendo... É porque era pra entrar no ar hoje, Luiz. Só que a gente vai fazer realmente uma alteraçãozinha que o Pedro pediu, porque a gente tá apurando um material muito quente aí pra estrear o site com esse material. Mas enfim, e aí a gente sempre trouxe aqui a questão da Lindora Araújo como sendo algo muito complicado, né, pela postura dela. Inclusive ela atuava em alguns casos de uma maneira, mas em outros casos ela atuava de outras maneiras. E aí, entendendo um pouco, lendo a matéria do Guilherme Amado, fazendo algumas pesquisas cronológicas, como a gente costuma fazer aqui nesse canal também, eu descobri algumas coisas. Entre as coisas que eu descobri, por exemplo, está que a Lindora Araújo, que era subprocuradora-geral da República, se encontrava com Bolsonaro supostamente, segundo a coluna do Guilherme Amado ali, desde 2020, e estranhamente, né, a Lindora Araújo passou a tomar várias atitudes ali em simetria com o clã Bolsonaro, tanto que ela chega a ser apontada ali por pessoas dentro da própria PGR como sendo uma pessoa a pessoa da PGR que se entende como mais conservadora. A Lindora Araújo também, para quem não vai se recordar aí, é a mesma que diz que não se pode tornar crime de tráfico, crime de racismo, porque senão no outro dia todo traficante vai pedir para ser solto, ou seja, todo traficante, né, é preto. Então, é negro, né, preto ou pardo. Então, esse é o tipo de pensamento da nossa subprocuradora, da nossa vice-procuradora-geral da República. E aí eu quero trazer essa informação importante aqui para vocês, por quê? Olha o que traz a matéria aqui da PGE no Globo, assinado aqui pela Paola Serra, que traz o seguinte, ó, para surpresa de ninguém, né, mas a gente precisa trazer isso aqui, ó. PGR defendeu descartar áudios e quebra de sigilo em investigações envolvendo gastos de Michele Bolsonaro. Vocês vão lembrar que ano passado Jair Messias Bolsonaro deu aquele piti todo do lado do José Luiz da Atena, que foi um absurdo, o Alexandre de Moraes ter quebrado o sigilo do seu ajudante de ordens, que era o cara de confiança dele, que era o cara que ele dizia isso, que era o cara que ele dizia aquilo, bem-vinda Rosaura, que era o cara que ajudava ele aqui, acolá, que era um homem de confiança dele, palavra do próprio Jair Messias Bolsonaro ano passado. Eu já mostrei esse vídeo aqui, eu não vou ficar replicando ele aqui toda hora para não ficar muito repetitivo. E o que é que me chamou muita atenção nesse caso especificamente? Que a Lindora Araújo parece que não queria que se encontrasse o óbvio que a gente está encontrando. Ou seja, a Lindora Araújo não queria, parece, que se investigasse a primeira-dama naquele momento, a ex-primeira-dama. E agora, quando a gente vê as investigações da Polícia Federal seguindo, a gente entende claramente que existe uma ligação da Michele Bolsonaro com os esquemas ali envolvendo suposta rachadinha no gabinete do presidente da República, né, até ano passado, Jair Messias Bolsonaro. E a gente consegue entender também outro ponto importante que a gente tem de trazer à tona aqui, que é a questão que envolve ali uma suposta promessa que Bolsonaro teria feito para Lindora Araújo. Vamos ler aqui a matéria primeiro publicada aqui na coluna da Paola Serra. PGR defendeu descartar áudios e quebra de sigilo em investigações envolvendo gastos de Michele Bolsonaro. Em manifestação, vice-procuradora-geral Lindora Araújo solicitou ainda que o material fosse retirado de inquéritos para os quais foi compartilhado. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defendeu descartar áudios e quebras de sigilo bancário na investigação que apura pagamentos em espécie, de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Na manifestação, Lindora ainda solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a retirada desse material compartilhado com outros 2 inquéritos e o arquivamento do caso. Essas provas foram coletadas pela Polícia Federal com autorização judicial para apurar se houve irregularidade nas transações realizadas por ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a transcrição, dos áudios de WhatsApp que constam na interceptação, Cid demonstrava preocupação de que o mecanismo de pagamentos em espécie fosse descoberto. O oficial foi preso há 10 dias por suspeita de participação em um esquema de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde. As conversas reveladas pelo UOL e obtidas pelo Globo mostram o temor de Cid
de que os gastos em dinheiro vivo viessem à tona e fossem interpretados como esquema de rachadinha, a exemplo da investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio. No Ministério Público do Rio, segundo diz ali o Mauro Cid, né? Porque ele diz o seguinte, que se a polícia mexesse, ou se o próprio Ministério Público Federal mexesse, o que aconteceria? Ele disse que seria a mesma coisa do Flávio, tá aqui, ó. Disse Mauro Cid. E os áudios foram transcritos, né? Inclusive aqui pra baixo vocês vão ver. Eu não vou ler tudo pra vocês aqui, porque a gente já falou sobre isso em vídeos, acho que no canal Historiador e também na sexta-feira. O Pedro Zambara também trouxe isso aqui. Mas o que é que diz aqui basicamente esses diálogos que estranhamente a Lindora Araújo não quis que fossem anexados a processos ou a investigações que a polícia estava fazendo em relação a figuras ligadas ao Jair Messias Bolsonaro. O que basicamente tem ali é o seguinte, diálogos de duas assessoras da Michelle Bolsonaro, uma delas, a Cíntia, e a outra, deixa eu só ver o nome da outra aqui, para não dar para vocês informações erradas. Uma era a Cíntia, cadê? E a outra era a Gisele. E eles demonstravam ali preocupação, especificamente no caso envolvendo a Michelle Bolsonaro e também no caso envolvendo ali o cartão de crédito que era utilizado pela Rose, amiga da Michelle, que estranhamente tinha feito um cartão adicional para a ex-primeira-dama e que também estranhamente, boa tarde Rosaura, e que também estranhamente a Michelle não fazia nenhum tipo de pagamento em dinheiro. Em boleto, perdão, só fazia pagamento em dinheiro, não fazia transferência bancária, não fazia Pix. Bem-vindo, Sidney. Silvia também, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth, acompanhando a gente lá de Portugal, né? Aqui em Portugal acompanhando a novela Ali, Bozo e seus inúmeros ladrões. Pois é, Elizabeth. Mas tá chegando próximo do fim dessa novela aí e o final vai ser feliz, né? Pra quem sempre seguiu a lei. E qual que é o ponto que eu quero trazer aqui em relação a essa questão que envolve a Michelle Bolsonaro? O próprio ajudante de ordens ali, o Mauro Cid, ele externou que estava preocupado em que essa conversa um dia, por exemplo, acabasse caindo na mão do Ministério Público ou da imprensa, porque era o mesmo caso envolvendo o Flávio Bolsonaro. Como assim, Carlito? O Fabrício Queiroz pegava dinheiro dos assessores do Flávio, supostamente no esquema da rachadinha, para pagar as contas do Flávio. Tanto que o próprio Mauro Cid fala, não, porque vão dizer ali que pegava dinheiro e uma assessora indicada pela Michelle Bolsonaro, e isso e aquilo. É a mesma história do Flávio, já tinha alertado, inclusive, o próprio Mauro Cid. Mas eles estavam tão convictos, boa tarde, Ângela, boa tarde, Ediane. Eles estavam tão convictos de tudo que estava acontecendo, que eles imaginavam que não daria em nada. Tanto que, no diálogo que eu vou mostrar pra vocês aqui já, que o próprio Guilherme Amado compartilhou, o diálogo não, né, o encontro, ou os encontros que aconteceram entre Jair Messias Bolsonaro e Lindora Araújo, ficava claro ali, por exemplo, muito obrigado, Márcio, pelo superchat, meu irmão. Ficava claro ali, por exemplo, a preocupação dos aliados do Bolsonaro em colocar o Aras no STF, em uma possível reeleição do Bolsonaro, e colocar a Lindora Araújo ali, por exemplo, para ocupar um cargo de Procuradora-Geral da República. Em contrapartida, supostamente, ela teria de proteger o clã Bolsonaro. Boa tarde, Carlito. Boa tarde, torcendo para que o Lula escolha um PGR comprometido com a República em setembro. Pois é, espero também, viu, Márcio? Silvia, boa tarde, bem-vinda. Kelly, bem-vinda também. Boa tarde a todo mundo que tá aqui. Quem puder mandar mais superchat, se tornar membro do canal, é bem importante, tá? Então, o que é estranho de tudo isso aí? Normalmente, quem apresenta a denúncia formalmente ali é o Ministério Público, né? A gente sabe que tem as exceções, mas normalmente a polícia faz todo o processo ali, a partir de uma denúncia do Ministério Público, ou faz a investigação e entrega ao Ministério Público para que o Ministério Público decida se apresenta ou não denúncia. E com a materialidade na mão, com as provas na mão, em via de regra, o Ministério Público apresenta a denúncia. No caso da Lindora Araújo, junto com o clã Bolsonaro, o que era para ser o normal era o anormal. Ou seja, você tinha materialidade para os crimes cometidos ali pelo clã Bolsonaro, e o que acontecia? A Lindora Araújo simplesmente ia lá e protegia o clã. Tanto que é bem interessante a gente rememorar algumas situações aqui, ó, como por exemplo, esta situação aqui, ó, que ela chegou a ser apontada ali, ó, Lindora muda tom da PGR e intensifica estratégia para blindar Bolsonaro, 8 de agosto de 2022. Escalada pode livrar presidente da reabertura de investigações em caso de perder a eleição. Quais casos, Carlito, chamaram a atenção aqui na matéria publicada na coluna da Folha de São Paulo,
no jornal Folha de São Paulo, perdão, pelo José Marques e o Marcelo Rocha. Olha a era aqui, ó, Lindor Araújo, tá? Entre as situações estavam, por exemplo, as denúncias apresentadas pela CPI da Covid-19, em que, das 10 denúncias apresentadas pela CPI da Covid-19, Lindor Araújo pediu arquivamento de 7 delas. E entre as 7 que a Lindor Araújo pediu arquivamento, tem um ponto importante aqui, ó. Por quê? Vamos por etapa, tá? A Lindor Araújo até